Muito boa tarde, começa aqui o programa Eclésia. Seja bem-vindo a este espaço que partilha consigo o que de mais significativo acontece na Igreja Católica. Apostar no desenvolvimento local como solução para a situação dramática que muitos portugueses vivem foi a proposta deixada durante a Semana Social que decorreu durante 3 dias em Fátima, uma iniciativa da Comissão Episcopal da Pastoral Social que, para além do desenvolvimento local, propôs uma participação mais ativa dos cidadãos e apelou a uma maior caridade global. A Igreja não quer ser dona da ação social, quer simplesmente participar e contribuir. Uma declaração deixada por Dom Carlos Azevedo no 27º Encontro da Pastoral Social, onde o caminho apontado para o pessimismo que Portugal atravessa deve passar por um novo modelo de desenvolvimento local. As pessoas estão muito impreparadas, foram apanhadas, muitas delas, de repente, e não têm preparação para poder responder. E por isso temos que exercer um trabalho pedagógico de ajudar, daquilo que eu venho chamando a atenção da pedagogia social, que ajuda a encontrar, a acompanhar as pessoas até elas terem autonomia e saírem dos problemas que vivem. Um problema realçado ainda pelo Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social tem sido a maneira como os esforços pedidos aos portugueses são distribuídos. Eu acho que algumas medidas têm garantido que os escalões mais baixos não sejam apanhados pelas medidas e isso parece alguma sensibilidade. Por outro lado, também tem havido algumas medidas para os mais ricos, mas esses são sempre um pouco mais difíceis de apanhar. O Presidente do Tribunal de Contas foi o primeiro conferencista do encontro que decorreu no Seminário do Verbo Divino em Fátima. Na sua intervenção subordinada ao tema Política, Responsabilidade, Participação e Desenvolvimento, Guilherme de Oliveira Martins defendeu que a sociedade não pode limitar-se a uma lógica assistencialista, mas encontrar mecanismos ligados às políticas públicas. Haja necessidade de conceber políticas públicas orientadas para a justiça distributiva, mas simultaneamente garantir que haja uma participação efetiva dos cidadãos através da subsidiariedade e daquilo que eu designei como solidariedade voluntária. Significa através do voluntariado, significa através das iniciativas da sociedade civil ter uma palavra. O Presidente da Cáritas Portuguesa também apelou a uma maior participação dos cidadãos e a um aperfeiçoamento da democracia. O que se pede hoje, e sobretudo aos mais responsáveis, é que não se resignem e evitem a solidariedade, a participação de todos os cidadãos, porque qualquer medida que vier a ser implementada para além das que já estão em curso não depende apenas da eficácia dos governos ou dos órgãos intermédios. Todos temos que estar disponíveis para dar o nosso contributo. Um encontro que refletiu também sobre áreas tão distintas como a política, a economia, cultura, ecologia, teologia e espiritualidade. O objetivo final, segundo Dom Carlos Azevedo, foi criar participantes mais preparados para enfrentar o atual momento com coragem e lucidez. O pagamento pontual a fornecedores é a base de um triângulo feito de 3 compromissos que estão no programa Acontecer, Liderar com Responsabilidade. O programa agora apresentado reúne 4 parceiros, a ASEG, a CIP, o IAPMEI e a Apifarma. Surge como instrumento de gestão que ajudará gestores e empresários a combater a crise. É preciso que as empresas e a sociedade se afastem da ideia de que para pagar e morrer quanto mais tarde melhor. Os pagamentos pontuais são a chave para o combate à crise. Isso mesmo foi defendido pelos 4 parceiros do programa Acontecer, Liderar com Responsabilidade. Um projeto apresentado pela ASEG, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, em parceria com a CIP, IAPMEI e Apifarma. António Pinto Leite, da ASEG, reconhece que há muitas empresas para quem o pagamento é impossível, mas lembra que a situação não é igual para todos. É preciso distinguir situações. Há empresas que não podem pagar. Há empresas mesmo que não podem pagar, vão ficar insolventes e fecham.
Depois há empresas que dependem, direta ou indiretamente, ou do Estado, e essas têm grande dificuldade, mas há uma boa notícia, é que a Troika exige que o Estado português regularize a situação que tem e passe a pagar horas, portanto, é um compromisso do Estado português e, portanto, há aqui uma esperança para toda a economia portuguesa. Há depois aqueles que dependem indiretamente dessas empresas que dependem do mau pagador. Posso dar um exemplo, por exemplo, no setor da construção civil, das grandes empreitadas de obras públicas. Se o Estado não pagar às empresas que fazem as obras, há milhares de pequenas empresas, pequenas, que estão associadas a essas obras e que ficam também sem pagamento. Mas há muitas outras empresas que não dependem desses fatores e que também interiorizaram este laxismo. Um laxismo que tem consequências na vida dos trabalhadores e famílias. Há uma sinistralidade empresarial grande nas pequenas empresas por causa disto. Significa que há muita gente que fica sem emprego, há muitas famílias que entram em sofrimento só por causa disto. Isto não pode acontecer. A mesma opinião tem António Saraiva, o presidente da Confederação da Indústria Portuguesa. Defende que, perante a atual situação do país, cabe aos empresários afastarem-se do exemplo dado pelo próprio Estado. Como sabemos, o Estado depois potencia, é o principal indutor e potencia essa má prática, mas cabe-nos a nós, sociedade em geral, dar o bom exemplo e com esse bom exemplo afastarmos esse mau efeito que o Estado dá, levando o Estado depois a ele próprio corrigir esta má prática. Quanto à participação da CIP neste projeto, António Saraiva sublinha que não se trata de os mais fortes ajudarem os mais fracos, mas sim de uma atitude de responsabilidade que deve ser assumida por todos. Esta atitude não é uma questão de caridade, não é uma questão de dividirmos nesta dicotomia ricos e pobres. É o ser. Por isso, o fazer acontecer é o ser humano em toda a sua plenitude que está em causa, independentemente da sua condição social, independentemente da dimensão da empresa, é o ser humano que tem que ter uma atitude responsável, ser socialmente responsável, independentemente do seu estado social, da dimensão da sua empresa, porque se cada um de nós cidadãos, e tenho dito e repito, acho que há um déficit também de cidadania em Portugal, se cada um de nós, cidadãos, formos mais participativos, mais responsáveis, independentemente da situação em que cada um de nós está na vida, seguramente faremos uma sociedade melhor. Em termos práticos, este projeto irá desenvolver-se nos próximos 6 meses na malha local dos 4 parceiros envolvidos e às empresas será também entregue o chamado Kit Acontecer, um conjunto de informações teóricas, questionários e uma carta de compromisso. Tudo para que se faça mais e melhor. Eu acho que é possível fazer sempre melhor e deve-se fazer sempre melhor e, sobretudo, é preciso ter noção de que as políticas de responsabilidade social, para mais num período tão crítico em que os empresários estão concentrados com outras coisas, estão concentrados com a sobrevivência, é diferentemente exigível a uma pequena, a uma micro, a uma média ou a uma grande empresa. Porque estas políticas dão muito trabalho, são políticas muito exigentes para as organizações e o que nós queremos é que exatamente a esse nível das empresas mais pequenas e médias e micros, esta semente fique lá incutida e seja, sobretudo, incutida no líder da empresa. Seguindo o conceito de que colaboradores mais felizes geram empresas mais produtivas e, por sua vez, uma economia mais competitiva, este programa pede também um compromisso com o projeto de vida dos colaboradores e com a família. Uma ação que possibilitará também a certificação das empresas na área da responsabilidade familiar. O Kit Acontecer e todo o projeto será apresentado a nível nacional a 750 empresas entre os dias 24 e 28 de outubro. E neste dia a rubrica O Passado do Presente traz-nos de volta a presença e a reflexão de Dom Manuel Clemente, que, no contexto das Jornadas Mundiais da Juventude, nos convida a conhecer a figura do beato Pier Giorgio Frassati. Evocando a história a partir de acontecimentos do presente que vivemos, iniciamos hoje uma nova temática e, como sempre, com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco neste programa Eclésia.
Sr. Manuel, iniciamos que temática, que tema nos propõe, que pessoa nos iremos falar? A temática e, sobretudo, a pessoa que vai preencher essa temática, que me é muito sugerida pelas recentes Jornadas Mundiais da Juventude. Eu tive a graça de participar nelas, mais uma vez, e o contacto com tantos jovens, tudo aquilo que as antecedeu de preparação na minha diocese e com certeza nas outras também, levou-me a considerar que a pastoral juvenil é sobretudo uma rede de contactos, de convivências, de testemunhos que, digamos, se pegam uns aos outros, e isto acontece nos movimentos juvenis, nas paróquias, nas associações, nos grupos, mas sempre assim, em rede, em relação e numa relação muito próxima com contactos, com testemunhos, com experiências, que é isso também que depois acontece tempos a tempos nas Jornadas Mundiais da Juventude, com certeza à volta de uma figura com uma carga simbólica tão preenchida como é o Papa, como é agora Bento XVI, como foi antes dele João Paulo II, mas depois no dia-a-dia, repito, à volta de contactos e de testemunhos assim concretos, bem visíveis, que são estimulantes. Aliás, já o Papa Paulo VI dizia, naquela exortação Evangelho Anunciado de 75, que os homens de hoje, mas os jovens muito especialmente, são mais tocados por testemunhas do que por mestres e pelos mestres, se eles forem também testemunhas. E isto levou-me a considerar também, num princípio de ano pastoral, como estes programas vão encontrar as nossas igrejas, e com esta incidência na juventude e na esteira das Jornadas Mundiais da Juventude, e já de certa maneira na expectativa das próximas, que serão daqui a 2 anos, como se sabe, no Rio de Janeiro, a concentrar-me, dizia, numa figura que foi efetivamente muito marcante e continua a ser, e cujo testemunho eu acho que deve ser ainda mais recuperado na pastoral juvenil habitual. Eu refiro-me a alguém que viveu nos primeiros anos, entre 1901 e 1925 do século passado, mas que continua a ser, repito, o exemplo talvez mais completo do que é o jovem cristão, quer do aspecto da piedade, portanto, da sua vida interior, da sua convicção íntima, quer depois, enfim, na sua manifestação em diversos aspectos também e concretizações dessa juventude cristã. Eu estou-me a referir, obviamente, a Pier Giorgio Frassati, também conhecido em português, e é assim que vamos tratar habitualmente, como Pedro Jorge Frassati, um jovem italiano de Turim, já disse que viveu entre 1901 e 1925, que foi beatificado há uns 20 anos pelo Papa João Paulo II, porque o Papa João Paulo II também confessou que foi muito marcado na sua juventude pelo exemplo de Pedro Jorge Frassati, não que eu tenha conhecido pessoalmente. João Paulo II nasceu em 1920, Pedro Jorge Frassati faleceu em 25, com essas idades não se cruzaram, mas o seu testemunho sim. E os estilos de vida aproximaram-se, até na juventude. Aliás, João Paulo II beatificou, e agora também já Bento XVI o fez, vários casos de jovens em que a santidade se revelou de uma maneira muito marcante, muito exuberante. Eu recordo apenas, ainda por João Paulo II, um jovem francês, Marcel Callot, que foi escoteiro, foi da Ação Católica e depois foi apanhado, enfim, pelo nazismo e morreu num campo de concentração e mataram-no porque ele era sempre apóstolo. Marcel Callot, mesmo no campo de concentração, continuava a fazer apostolado, isto para os nazis era insuportável, foi morto por isso. O caso recente de Clara Badano, Chiara Badano, também conhecida por Clara Luz, uma jovem folclorina italiana de uma santidade exuberante, mesmo na doença que sofreu e que a levou tão cedo. Mas nós vamos nos fixar em Pedro Jorge Frassati, porque eu julgo que é talvez o exemplo mais completo de santidade juvenil nas suas diversas aplicações. Repito. Bem, o nosso primeiro programa tem a ver com a sua infância, já disse que nasceu em 1901, nasceu em Turim, e por ali viveu, tirando um pequeno período em que esteve com o seu pai, que era embaixador da Itália na Alemanha, neste mesmo país, mas foi sobretudo ali em Turim e nos arredores de Turim que ele viveu. Nasce de uma família abastada,
já disse, dessa grande cidade do norte da Itália. O pai também um homem do jornalismo, da imprensa, uma figura influente, não propriamente um católico assim assumido e ativo. A história da sua conversão durará toda a vida e o exemplo do filho será marcante nesse sentido. A mãe uma artista, enfim, também católica, mas não propriamente de uma família católica empenhada. E é interessante como é nesta família da burguesia, e até poderíamos considerar da média e alta burguesia italiana de Turim, que Pedro Jorge vai fazer o seu caminho. Ele e a sua irmã, a quem estará sempre muito ligado, ela é um pouco mais nova do que ele, terão uma educação, digamos, primária, mas em casa, à maneira dessas famílias abastadas de Itália, mas logo aí ele marca pela sua sensibilidade religiosa e no melhor sentido do termo. Eu peço ao Paulo para ler um trecho de um livro que, aliás, nos vai acompanhar e que está traduzido em português e, portanto, é de acesso fácil, de Maria Di Lorenzo, um trecho referente precisamente a essa fase infantil de Pedro Jorge. Em 1910, ambos vestidos a marinheiro, os irmãos Frassati começaram o primeiro ano do liceu no Máximo d'Azeglio, um dos liceus mais prestigiados de Turim. Pouco depois, o padre António Cojasi, um salesiano originário de Fruili, educador, experiente e jovial, começou a dar-lhe explicações. Tornou-se uma espécie de seu preceptor. O salesiano, que depois também será o primeiro biógrafo do bem-aventurado Frassati, recorda: resolvidos os deveres escolares, Pier Giorgio levantava-se do assento, plantava-se de braços cruzados e, fixando-me com os seus olhos negros enormes, dizia-me: e agora, conta-me um facto de Jesus. Com a força de um ímã, o Evangelho, a palavra que não passa, exercia uma grande atração no seu coração, predispondo-o para a caridade. O tio Pedro dava-lhe muitas vezes algum dinheiro, que acabava sempre no bolso dos pobres. Ora, aí está. Portanto, já é o princípio daquilo que nós chamamos o liceu. A sua educação primária tinha sido sobretudo em casa, como eu referi. Agora, no liceu, continua a ter esse acompanhamento também particular. E o seu professor, quase o seu preceptor, imediatamente nota o interesse que Pedro Jorge tem, sobretudo pela pessoa de Jesus, o que é, repito, muito marcante. Ou seja, ele era um jovem traquina, aliás, ainda criança e adolescente, a casa dele era sempre uma festa quando ele estava, agora já entrou no liceu, mas o interesse pela pessoa de Jesus, pelos factos evangélicos, é nele muito marcante. E com uma boa nota, aliás, a nota mais distintiva desse interesse, que é a caridade, quer dizer, ele, tudo aquilo que Jesus fazia e que fazia na sua projeção em relação aos necessitados e concretamente aos pobres. E desde a sua infância, agora já estamos na adolescência, Pedro Jorge marca por isso, marca pelo interesse que ele tem pelos pobres. E reparemos, como eu disse, a infância tinha sido, digamos, muito protegida, muito doméstica. Agora entra com a sua irmã no ensino secundário. Mas essa nota do pobre, do necessitado, daquele que precisava de ajuda, é logo muito marcante. Aliás, os testemunhos, não só desse preceptor, mas também da irmã, vão todos nesse sentido. O dinheiro que apanhasse era logo para os pobres. A oferta que lhe fizessem tinha que chegar a quem precisava. E ele próprio inventava maneiras de arranjar dinheiro, quer colecionando selos, que depois vendia, quer com pequeninas ilustrações que fazia, tudo isso para arranjar algum dinheirito para os pobres. Repito, é muito marcante, porque se havia criança e adolescente protegido, era ele, pela sua própria família, pelo ambiente em que estava em Turim. O ambiente não predispunha para essas atitudes. As histórias de Jesus eram histórias de caridade e era exatamente dessas histórias que ele gostava de figurar, e como podia, como criança. Isto traz-nos também, e com esta acessão da pastoral de adolescentes e de jovens que nós estamos a dar estes programas, motivado pela figura de Pedro Jorge Frassati, para chamar a atenção em relação àquilo que nós já sabemos que é. É absolutamente necessário nessas idades, e quando se transmite a fé nessas idades, que a pessoa de Jesus, as histórias de Jesus sejam muito bem contadas, e muito bem contadas, não estou a dizer com grande oratória, mas de uma maneira muito sugestiva, porque elas marcam. Jesus, antes de mais, cativa, e é exatamente por isso que existe cristianismo 2000 anos depois, não é 100 anos depois, como com Pedro Jorge Frassati, mas é já agora no século XXI, e depois a iniciação prática da caridade. Ou seja, não há evangelho que não se conte
com a história de Jesus, não há evangelho que não continue a ser contado com a prática da caridade e o amor aos pobres. Portanto, são duas notas fundamentais e eu seleciono em Pedro Jorge porque seleciono para qualquer fase, para qualquer idade e para qualquer século. Agora para o século XXI. Na fase da adolescência e da juventude, já da infância, no caso dele, essas notas do gosto evangélico, as histórias de Jesus, a pessoa de Jesus, contada, como ele próprio está contado pelos evangelistas, né? Não é preciso inventar, é nos 4 evangelhos, as histórias de Jesus. E depois a sua aplicação prática na caridade é o que há de mais autêntico no cristianismo e de mais duradouro. Em Pedro Jorge isso foi completamente tocante e sedutor. Notou-se logo na sua infância e na sua adolescência e eu creio que hoje está tão disponível esse aspecto, digamos assim, evangélico e caritativo como estava no princípio do século XX. E depois da infância e adolescência, acredito também noutros momentos da sua curta existência. Curta, mas preenchidíssima. Aliás, todo o Evangelho é a história de alguém que viveu 32 ou 33 anos. E por isso preenche aqui também estas nossas conversas. Samuel, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para continuarmos a falar de pastoral juvenil, da presença da Igreja junto dos jovens, a partir deste exemplo que é Pedro Jorge Frassati. E assim chegamos ao fim deste nosso espaço, que está também acessível na internet, em agência.eclesia.pt. Aí encontra ainda toda a atualidade informativa e mais logo, a Eclésia passa também pela rádio, na Antena 1, 15 minutos, antes das 11 da noite. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.